Boa noite, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos iniciar nesta quarta-feira uma série de estudos sobre o Sermão da Montanha. Nós vamos estar estudando durante todo esse mês de dezembro, toda quarta-feira, sobre o Sermão da Montanha. E para nós iniciarmos hoje, é muito importante que a gente saiba o contexto histórico de como ocorreu, como Jesus estava vivendo naquele momento, o que estava acontecendo naquele momento. Jesus estava percorrendo por toda a Galileia, tá? Ele estava ensinando, ele estava pregando o Evangelho, e as notícias a respeito de Jesus foi se espalhando. Tá? Foi se espalhando e as pessoas foram ouvindo falar a respeito de Jesus e foram indo até Jesus para poder ouvir o que ele tinha para falar, ouvir os ensinamentos que Jesus estava passando. E num determinado dia, Jesus estava à beira do mar da Galileia, quando ele avistou uma grande multidão se aproximando dele. E nesse momento, Jesus foi até o Monte das Beatitudes, também chamado o Monte das Bem-aventuranças. E aí que eu tiro o primeiro ponto. Por que um monte? Por que Jesus foi até um monte? Por que Jesus subiu até um monte para poder ensinar aquela multidão e aos seus discípulos? E a resposta é muito simples. Jesus foi até um monte porque ele precisava de espaço. Ele precisava de espaço para poder comportar toda aquela multidão. E por esse motivo, ele subiu até um monte e começou o sermão. O Sermão da Montanha, ele basicamente vai ensinar como que o cristão deve viver. E o primeiro ponto que nós podemos tirar, o primeiro ensinamento seria: quem são os abençoados por Deus? Esse ensinamento a gente vê no capítulo 5 de Mateus, dos versículos de 1 até o versículo 12. Acompanhe comigo. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Nessa primeira parte, irmãos, Jesus mostra para a gente, nós podemos notar aqui na palavra do nosso Deus, certas virtudes que nós devemos ter para sermos abençoados por Deus. Jesus, em vez de se concentrar em ensinar sobre a sabedoria ou sobre a força humana, ele agiu diferente. Ele abençoou os que sofrem e são desprezados pelo amor de Deus. Aqueles que amam serão recompensados. E é importante a gente notar que nós devemos sim chorar, nós devemos ser mansos, nós devemos ter fome e sede de justiça, nós devemos ser misericordiosos, devemos ser limpos de coração e nós seremos sim perseguidos. E é aqui que eu quero focar com vocês. Ser perseguidos. Nós vamos, irmãos, por muitos momentos, questionar a Deus. A gente vai questionar, a gente vai duvidar e vai perguntar para Deus por quê? O porquê de tanta dificuldade, o porquê de tantas lutas, o porquê de tantas perseguições. E em diversos momentos a gente se pergunta: poxa, mas eu não vou ser abençoado? Eu não vou ser recompensado? Mas Jesus fala para a gente que não. Que nós vamos ser sim recompensados. Só que a nossa recompensa é no céu. A nossa recompensa é o nosso galardão.
E nós devemos sim focarmos nisso. Nós devemos ter essas virtudes para que nós possamos ser abençoados por Deus, para que nós possamos ser chamados para ser bênçãos. Assim como o sal dá gosto à comida, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que agir diferente. Por mais perseguição que nós soframos, por mais lutas que nós venhamos a passar. Deus disse aqui, quantos profetas lá atrás foram perseguidos? Quantos profetas lá atrás sofreram por causa de Jesus? Como diz no versículo 11 e no versículo 12. Se eles sofreram, por que nós não podemos sofrer? Então nós vamos sim sofrer. Nós vamos sim ter dificuldades. Mas nós vamos sim ser abençoados. Então que nós tenhamos essas virtudes para que nós possamos alcançar as bênçãos e o nosso galardão no reino dos céus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este dia. Nós te agradecemos porque o Senhor tem estado conosco. E eu quero lhe pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos dar força, Seu Pai, para nós vencermos todas as perseguições que sofremos, para nós vencermos todas as lutas que passamos. Que nós venhamos, Senhor, ter essas virtudes que o Senhor disse aqui na Tua Palavra, para que nós venhamos ser, sim, abençoados por Deus. Usa, Senhor, as nossas vidas. Trabalhe, Senhor, em nossas mentes, em nossos corações, para que nós possamos ser cada vez mais próximos, cada vez mais abençoados por Deus. E que nós venhamos a chorar, que nós venhamos sim a sofrer, porque nós estamos neste mundo, mas nós temos a convicção que o Senhor irá nos abençoar, que o Senhor irá dar a nossa recompensa, que é muito melhor do que qualquer prata, qualquer ouro, qualquer dinheiro, qualquer carro. O Senhor sim irá nos abençoar com o nosso galardão nos céus. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa a vida de cada irmão que está assistindo essa mensagem em sua casa. Esteja, Senhor, protegendo, abençoando essa família. É essa oração que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém.